Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Políticas Públicas e vamos, para adentrar um pouco nessa questão das políticas públicas e entendermos algumas questões referentes a políticas públicas, vamos falar um pouco também da história da educação, trabalhando hoje com vocês, nessa terceira semana, o texto da educação jesuítica no período colonial. Então, é importante também nós sabermos alguns aspectos da educação brasileira e da sua história para que possamos ter a visão dessa dimensão, né? Então, o contexto colonial, pessoal, o período colonial, ele está colocado dentro da história exatamente no momento em que os portugueses chegam ao Brasil, em 22 de abril de 1500, não é? Então, o período colonial ele fica aí demarcado nesse período de 1500 a 1822, na independência do Brasil. Há quem use também 1808 como fim do período colonial, devido à vinda da família real para o Brasil em 1808, colocando fim ao chamado sistema colonial. Então, é uma questão assim interessante de se observar. Então, nesse período de implementação da cultura portuguesa, digamos assim, no Brasil, isso acontece de forma mais efetiva a partir de 1530, 1534, com a criação das capitanias hereditárias, quando a América Portuguesa, que foi dividida naquele momento em 15 lotes, e cada um desses lotes foi doado a um donatário. Esses donatários vieram com o interesse de desenvolver alguma atividade econômica, principalmente a cana-de-açúcar. No entanto, o que funcionou foi a cultura da cana-de-açúcar na capitania de Pernambuco, e por isso a capital da colônia ela passa a se estabelecer em Salvador a partir da metade do século XVI, a partir dos anos 1550. Então, um outro aspecto também que eu vou chamar a atenção de vocês, quero chamar a atenção, é exatamente a partir de 1550 é que os jesuítas eles vão se estabelecer no Brasil. A Ordem dos Jesuítas, que foi criada no Concílio de Trento em 1545, era uma ordem externa, voltada a se estabelecer em várias localidades, principalmente nos espaços ao qual os portugueses estavam tendo acesso a partir das navegações. Então, os jesuítas chegaram ao Japão, à China, e na América, o Brasil foi também um ponto de parada. E a função deles aqui, como o nosso texto vai trabalhar, é exatamente essa função do ensino, principalmente do letramento, e da alfabetização dos filhos da elite portuguesa aqui no Brasil. Então, às vezes, acontece uma confusão muito grande, porque acham que os jesuítas vieram para alfabetizar os indígenas. Não, com os indígenas, ou melhor dizendo, os nativos aqui do Brasil, o trabalho foi de catequização. No entanto, a educação mais formal ficou para os filhos da elite portuguesa, porque o Estado português, eles tinham medo que eles fossem perder a cultura portuguesa aqui no Brasil, inclusive o idioma. Havia um medo nesse sentido. Então, é esse processo. Então, o papel dos jesuítas, principalmente sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, era isso: ensinar a elite portuguesa, e com conteúdos como retórica, filosofia, teologia. Então, esses eram os conteúdos mais abrangentes, numa perspectiva muito voltada ao Ratio Studiorum, que era o estudo teológico,
né? E porque a sociedade portuguesa do século XVI ainda era uma sociedade muito absorvida pelo teocentrismo, né? O teocentrismo é um conceito medieval, mas que na sociedade portuguesa ainda havia muito essa, né, essa introjeção, digamos assim, nesse conceito, né? Onde Deus seria o centro. Então tudo era muito voltado à perspectiva da religião, né? Assim como também aprendiam filosofia, né? A teologia era o carro-chefe desse ensino, né? E aí o texto também traz uma questão que era o estranhamento dos indígenas com relação à educação portuguesa, no sentido de que eles também queriam ser alfabetizados. O texto traz essa questão que é muito interessante. E outra questão era a vida pública e privada, né? Ou seja, havia uma contradição, uma vida dentro dos colégios, né, de regras, de regramento a ser seguido, e uma prática social completa que fugia completamente desses preceitos. Então são pontos interessantes que o texto nos traz, né? E lembrando também, né, um detalhe interessante é que a cidade de São Paulo ela vai nascer a partir da fundação do Colégio São Paulo de Piratininga em 1554, dando origem ao que é hoje a cidade de São Paulo, ok? Então a nossa aula aqui traz essas questões, né, esse contexto do Brasil colonial, definindo o papel dos jesuítas, né, uma ideia da sociedade portuguesa e essa questão da vida dentro e fora dos colégios, ok? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvidas, né, coloquem aqui no comentário. Não deixem de colocar suas dúvidas ou mesmo sugestões, ok? Um abraço a todos e até